Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo, deixa eu pegar aqui, eu vou lhe dar toda a direção. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, estou com duas Bíblias aqui, o pessoal fala assim, esse pastor é meio doido, né? O pastor já chega com um caderno, já chega com duas Bíblias, né? Mas é porque eu vou usar duas traduções aqui. Eu já vou começar na atualizada, tá bom? Quem está lá na tela lá, já coloca na atualizada para a gente, tá bom? Quem achou, diga glórias a Deus. E se você, meu amado, tiver dificuldade, você acompanha aqui. E aí o que eu recomendo? Para você não perder o fio da meada, anota o versículo e vai acompanhando aqui, que eu vou dar vários versículos, tá bom? Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, é o nosso ponto de partida. Também, irmãos, está falando com os irmãos da igreja, não está falando com ímpios. O apóstolo Paulo estava testemunhando entre irmãos. A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Deus derramou uma graça para as igrejas da Macedônia. A graça é o favor imerecido, mas nós vamos ver que essa graça não caiu assim, não veio do nada, do além, Deus olhou para a igreja e derramou uma graça, não, podemos entender assim, eles provocaram aquela graça, eles provocaram aquele milagre, e é o que nós vamos ver aqui. Então Deus concedeu uma graça às igrejas da Macedônia, e aí dois pontos eu quero anotar aqui com você, o versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram o que, igreja? Abundância de alegria. Se você acompanhar aqui, você vai ver a tradução que eu estou falando. No meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. Então a graça de Deus, ela foi derramada na vida daquela igreja, por dois motivos que nós vamos falar aqui. O primeiro, quando eles estavam passando por uma profunda tribulação, uma prova, uma luta muito grande, então eles manifestaram abundância de alegria. O que significa isso? Significa que aquela igreja estava na presença de Deus, amado, a presença de Deus, ela traz isso, abundância de alegria. Você pode estar passando o que for, você pode estar enfrentando a luta que for, a dificuldade que for, se você está na presença dEle, você vai ter abundância de alegria. Então não tem como uma pessoa ser próspera, ser bem-sucedida, ser abençoada, se ela não está na presença de Deus. Em outras palavras, se Deus não se faz presente na vida dela. Quem está entendendo isso? Então o primeiro segredo para você ter uma vida próspera, uma vida de qualidade, é andar na presença de Deus. E como que eu sei que eu estou na presença dEle? Eu tenho abundância de alegria. Repare que aquela igreja estava vivendo um momento de tribulação muito grande, enfrentando uma barra muito grande, mas eles não perderam a alegria, pelo contrário, no momento da maior tribulação deles, eles manifestaram abundância de alegria. Por quê? Porque Deus estava
presente. E quando Deus se faz presente na sua vida, você pode andar pelo vale da sombra da morte, você tem abundância de alegria. Você não perde a alegria, você não perde a esperança, você não perde a fé. Lá dentro de você existe uma certeza, uma convicção que a coisa vai mudar e vai ser favorável para você. Olha o que o salmista diz, Salmos capítulo 16, versículo 11, aí você coloca na tradução corrigida para a gente, por favor. Salmos 16, 11, eu vou acompanhar com você ali, ó minha Bíblia, está caindo o papel aqui, está caindo as páginas, tadinha, minha Bíblia está tão velhinha, mas essa aqui é boa, né? Olha a capa da minha Bíblia como que ela é, toda surrada, coitadinha, mas essa que é a boa, não é? Olha lá, far-me-á ver a vereda da vida, o caminho da vida. Irmãos, Deus mostra o caminho, Deus mostra o caminho da vida, o caminho que vai levar a vida para você. A Bíblia diz assim: há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim dele é o que? A morte. Às vezes aquilo que a pessoa fala, pronto, é esse o caminho que eu vou seguir, é essa vida que eu vou levar, ela não sabe que a morte está esperando ela. Mas Deus, Ele nos faz ver o que? O caminho da vida. E olha o que diz o texto: na tua presença há o que, igreja? Abundância de alegria. Então por que aquela igreja da Macedônia, mesmo vivendo uma profunda prova, uma profunda dificuldade, manifestou abundância de alegria? Porque Deus estava presente. Isto quer dizer que se você pode passar por uma luta, você pode passar por uma tribulação, e não significa que Deus saiu da sua vida, Ele continua. O salmista dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o meu coração não temeria, porque o Senhor está comigo. Então aquela igreja, ela recebeu aquela graça, porque primeiro, estava na presença de Deus. Amém? Quem está entendendo isso? Ainda sobre a presença de Deus, segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 3. Amados, posso falar uma coisa para você? Prosperidade não tem idade. Coloca isso. Ah, pastor, sou novo demais para prosperar. Prospera. Pastor, sou velho demais para prosperar. Prospera. Prosperidade não está relacionado com idade. Era Uzias da idade, quantos anos Uzias tinha, irmão? Não era nem de maior ainda, Uzias era de menor, é ou não é? Eu lembro na minha época, quando falava assim, era de menor, a gente ficava bravo, não, você é de menor, ficava excluído, né? É ou não é? Uzias era de menor, e é uma bobeira, né? Geralmente a criança, não, que eu quero crescer, eu quero ficar adulto, aí quando fica adulto começa a vir um monte de problema, conta para pagar, um monte de coisa. Ah, meu Deus, eu era feliz e não sabia. É assim ou não é? Então Uzias tinha 16 anos, quando começou a reinar. Vai lá, meu filho, e 55 anos reinou. Então o reinado dele foi longo. Ele começou a reinar com 16 anos, e o reinado dele durou 55 anos, foi um bom tempo de reinado, foi um tempo considerável. Continue, em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias, vai lá, prossiga, Jecolias de Jerusalém, continuando lá, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Amado, amada, nós só podemos prosperar quando aquilo que fazemos é reto aos olhos de Deus. O salmista diz que Deus não negará bem algum aqueles que andam na retidão. Mas a pessoa não prospera porque ela está com a vida toda embaraçada, tem que andar reto. Cristão é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno.
Então não tem jeitinho, irmãos, tem que andar em retidão. Deus não negará bem algum para quem? Para aqueles que andam em retidão. E Uzias, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Continue lá, e aí diz o texto: conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Ele pegou os bons exemplos do seu pai, isso é bom, né? E isso também foi bom aos olhos de Deus. Vamos ler em voz alta: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de quem? Zacarias, prossiga, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, lá, Deus o fez prosperar. Meu irmão, a prosperidade, ela está relacionada com Deus na nossa vida. Se Deus não está na minha vida, eu não tenho autorização para prosperar. Lá o Eclesiastes fala: um homem a quem Deus deu riqueza, fazenda, honra, tudo que a sua alma deseja, nada lhe faltando, mas Deus não dá poder para daí comer. Mas por que Deus não dá poder? Porque Deus não está ali, na presença dela, naquele lugar, na presença da pessoa, da vida da pessoa. Agora, quando Deus se faz presente, irmãos, o Uzias buscou a Deus, nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Hoje, nós não estamos nos dias de Zacarias, hoje nós estamos nos dias de quem? Do Espírito Santo, amém? Então o Espírito Santo nos dá toda a sabedoria, todo entendimento. Só não, a falta de prosperidade não é porque a coisa está difícil lá fora, sempre existiu crise, sempre vai existir, mas a falta de prosperidade muitas vezes é o que? A falta da presença de Deus. Porque Uzias, com 16 anos, ele tinha 16 anos, quando ele assumiu o reino, uma criança, um adolescente. E o que ele fez? Ele buscou Deus. Existiram outros reis que fracassaram, que não foram bem sucedidos, talvez até mais velhos, mais experientes do que ele, mas ele, um menino, podemos dizer uma criança, prosperou. Por quê? Porque buscou Deus. Então a prosperidade, irmãos, não está relacionada à nossa capacidade propriamente dita. Tem muitas pessoas com diploma passando fome, tem muitas pessoas com doutorado, pós-doutorado, graduado, e enfim, com um intelecto, né, muito desenvolvido, que está passando dificuldade. E às vezes você encontra pessoas que nem letra tem, indoutas, e estão prosperando. Um menino, olha só a cabeça de um adolescente de 16 anos. Como que um adolescente vai prosperar? Buscou Deus. Então a prosperidade, ela está relacionada a isso. É claro que existem fatores que contribuem. Você saber falar bem, né, saber falar um outro idioma, tudo isso é válido. Eu não estou dizendo que tem que ser descartado, é válido, mas não é o principal. Não é o principal. Se não tem a presença de Deus, não há prosperidade. Quem está entendendo isso? Agora, quando você busca Deus, você vai prosperar, as coisas vão acontecer para você. Amém, meus amados? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Olha o Juízes capítulo 6, versículo 1, só para, né? A presença de Deus traz o que? Prosperidade. Juízes capítulo 6, não é nem é o versículo 6, por favor, eu acho que eu anotei errado aqui, mas é o 6, coloca lá, 6. Assim Israel empobreceu muito, pela presença de quem? Dos midianitas. Olha aqui para o pastor Helder: a presença de Deus traz prosperidade, a presença do inimigo traz o que? Empobrecimento. Israel empobreceu muito na presença dos midianitas. Então, se você andar na presença de Deus, a prosperidade vai vir, amém? Vai acontecer. O Senhor é o meu pastor, nada me vai faltar nada. Ele é o pastor, Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, amém? E Ele está cuidando de você, glória a Deus. Irmão, e você tem tudo para prosperar. Você é a pessoa certa para prosperar nessa vida. Não deixa o diabo colocar o contrário. Por quê? Porque você está aqui, né? Se você está aqui é porque você está buscando Deus.
É porque você está como Uzias, e nos dias que ele buscou, Deus fez prosperar. Então Deus vai fazer você prosperar. Creia nisso, creia na bênção em nome de Jesus, amém? Voltando lá, volta lá para 2 Coríntios, ainda na versão atualizada. Então esse é o primeiro motivo da prosperidade daquela igreja: presença de Deus. Vamos lá, o segundo motivo, ainda no versículo 2: porque em meio a muita tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em riquezas. O que está escrito lá? Superabundou em grande riqueza do que? Da sua generosidade. Amados, não tem como a pessoa estar na presença de Deus e ser mesquinha, avarenta. Nós vamos ver isso. Não existe isso. Ah, pastor, porque eu vivo na presença de Deus. Amém. Quem vive na presença de Deus tem uma alma, um coração generoso. A pessoa que não pratica generosidade, não tem um coração generoso, ela não está na presença de Deus, porque Deus é generoso. Deus não faz nada com escassez, Deus faz com sobra, Deus faz com abundância. Esta é a natureza, é o caráter, né? É Deus, isso é Deus. Deus é amor, diga glórias a Deus. Então não existe possibilidade a pessoa dizer que está na presença de Deus e ela é mesquinha, ela é avarenta, ela olha o sofrimento dos outros e ela nem se importa, ela não liga. Ela tem condição de abençoar uma pessoa, de estender a mão para alguém, e ela não faz. Isso não é de Deus, irmão. Isso não vem de Deus. Então aquela igreja prosperou por causa da sua generosidade, superabundou em riquezas, como diz aqui, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O que é generosidade? Eu peguei ali a tradução de generoso. Ele dá com largueza, né? É aquela pessoa que tem prazer em dar, prazer em abençoar. Esse é o caráter de Deus, irmão. Não tem como estar na presença de Deus e andar na avareza. Olha o que vai dizer o texto aqui, João capítulo 3, versículo 16. Coloca lá para a gente, na corrigida, deixa na atualizada só quando eu falar. João 3,16. O que está escrito ali, amados? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, de uma maneira incomparável. O amor de Deus para com a humanidade foi um amor tal, que não se compara. Mas por quê? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, olha a generosidade de Deus, olha o coração de Deus. Amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu, que entregou o seu Filho unigênito. Não era o primogênito, era o único, irmão, era o único. Em outras palavras, no que diz respeito a filho, era tudo que Deus tinha. Olha o amor de Deus, de tal maneira que tudo que ele tinha, o único filho que ele tinha, ele foi lá e fez o quê? Deu. Isso é generosidade. Essa é a natureza de Deus. Amém? Quem está entendendo isso? Olha a natureza, olha o pensamento de Deus. Eu coloquei aqui uma anotação: a generosidade nos torna parecidos com Deus. Comece a praticar generosidade, abençoar as pessoas, abençoa mesmo, e
faça o bem sem olhar a quem. Seja uma pessoa generosa, comece a praticar isso, você vai ver, você vai se tornar parecido com Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 25, na atualizada para a gente. Olha a prosperidade aí relacionada à generosidade. Atualizada, meu filho, vai lá. A alma generosa, o que está escrito ali? Prosperará. Quem vai prosperar, igreja? A alma mesquinha, a alma avarenta. Quem já ouviu falar da sanguessuga? Está na Bíblia, hein? Quem já ouviu falar da sanguessuga da Bíblia? Quantas filhas tem a sanguessuga? A dona Francisca acertou lá, viu? 2, né, dona Francisca? A senhora sabe o nome delas? Oi? Né? A sanguessuga tem 2 filhas. Qual que é o nome delas? Dada. Me dá Danoninho. Quer dizer, aquela pessoa que só quer, me dá, oh, me dá. Ela não, né? Fazer que é bom nada. Ela só quer receber, é ou não é? Não vai. Porque a prosperidade não é para mesquinhos. A prosperidade não é para pessoas avarentas. A prosperidade é para pessoas que se parecem com Deus, que tem prazer não em receber. O apóstolo Paulo era generoso. Ele dizia que dar é o que? Melhor do que? Meu irmão, a pessoa quando ela é generosa, ela tem prazer em dar. Para ela dar é melhor do que receber. Às vezes ela fica sem nada, mas ela, né, ela abençoa os outros. E ela vê ali, puxa Deus, eu pude abençoar alguém, pude fazer algo por alguém, e aquilo para ela é uma alegria. Não é verdade? Por quê? Porque esse é o Espírito de Deus, essa é a natureza de Deus. Agora, em contrapartida, né, ainda em Provérbios, em Provérbios, coloca lá, a alma generosa prosperará. Agora volta um pouquinho ali, ó. Não, continue ali, ó. Prosperará, vai lá, prossiga aí. E quem dá a beber será o que? Dessedentado. Meu irmão, quando você dá de beber, quando você rega, você vai ser regado. A mesma medida que você mede, Deus vai usar outras pessoas para medir na sua vida também. Então a prosperidade ela é espiritual, irmãos, não é coisa da mente, coisa da carne. Coisa da mente, a pessoa fala, não, tem que acumular, eu tenho que reter, eu tenho que guardar, me dá, e ela está perdendo. Mas a Bíblia diz que aquele que dá de beber será dessedentado, né? O que regar será regado. Agora volta ao versículo 24, desse mesmo texto aí, o 24. Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta. Quer dizer, ela dá com generosidade, dá liberalmente, é com generosidade, ainda se lhe acrescenta. Quer dizer, Deus vai lá e acrescenta e abençoa. Amém? Continue. Aí já entra, né? Acrescenta e vai ter mais e mais. Aí já entra a natureza do diabo, você já vai entender. Volta lá no 24. Nós temos 2 naturezas aqui, ó. Quem dá liberalmente, ainda se acrescenta. Continue. Mais e mais. Natureza de Deus. Olha a natureza do diabo aqui, ó. E ao que retém. Olha só, a natureza do diabo é o que? Reter, segurar. Ao que retém mais do que é justo. Não é que você vai sair gastando tudo e dando tudo que você tem para todos e tal. Não é isso. Você tem que saber poupar, economizar, e são princípios que nós não podemos desprezar. Mas tem gente que retém, diz o texto sagrado, mais do que é justo.
aí ela já deixou o diabo encher o coração dela. Aí, a pessoa que faz isso, o coração dela está cheio da presença do diabo, e aí não é o pastor Helder que está falando, não, isso aqui é Deus, o que retém mais do que é justo é para a sua própria perda. Não tira não, meu filho, a sua própria perda. Agora coloca lá no versículo 26, olha que loucura, eu comecei no 25, fui para o 24, agora eu vou para o 26, para a gente pegar o raciocínio aqui, versículo 26, ao que retém natureza do quê? Do diabo, o que acontece? O povo o amaldiçoa. Então reter mais do que é justo, presença do diabo, maldição. Generosidade, dá com liberalidade, natureza de Deus, bênção. Quem está entendendo isso? O que retém mais do que, ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Vai lá. Mas a bênção haverá sobre a cabeça de quem? Do seu vendedor, aquele que compartilha, que espalha, que movimenta. Quem está entendendo isso? Olha a natureza do diabo aqui, Atos capítulo 5, versículo 1. Corrigida. Mas um certo varão, chamado que? Ananias, com Safira, sua mulher, fez o que? Vendeu uma propriedade, vai lá, lê em voz alta aqui, e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher. Eles venderam uma propriedade e fizeram o que? Reteram parte do preço. Isso é natureza do que, igreja? Do diabo, irmãos. A pessoa que esconde, que retém, ela está na presença do diabo. Na presença do diabo. Presença do diabo. Olha o que diz ali, continue. E levando o que? Uma parte, ele não deixou de fazer, ele fez um voto de tolo, irmãos. Quando você for fazer um voto na igreja, não seja tolo, isso é pecado. A pessoa que promete algo, ela faz parte, ou ela não faz, é porque o diabo encheu o coração dela. Não é errado fazer voto, e voto traz bênçãos, só que voto é coisa séria. Voto é coisa séria. Meu Deus, eu vou fazer assim, assim, assim. Então seja homem e seja mulher para cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolos. O Ananias e Safira viram que um cidadão vendeu uma propriedade e deu tudo. Ele falou, eu vou fazer também. Só que chegou na hora H, ele pegou uma parte e deu, e a outra parte ele reteve. Ele não deveria ter feito isso. Se ele prometeu, ele deveria cumprir. Quando você prometer algo para Deus ou para quem quer que seja, vai lá e cumpra. O não cumprimento é por quê? Porque o diabo encheu o coração. A pessoa fala assim, eu vou fazer, chega na hora H, ela não faz. Por quê? O diabo encheu o coração dela. Mudou. Já não é natureza de Deus. A natureza de Deus é dar. Deus toca no coração, Deus, eu vou fazer, eu vou dar, eu vou entregar. Isso é Deus, dá com liberalidade. A alma generosa vai prosperar. Só que chega na hora H, ela retém. O diabo entrou, levando uma parte. Ele levou, ele fez uma parte. Continue. E depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Na hora que ele foi cumprir, lembra que eu falei para vocês?
você pode vir na igreja, você pode orar, você pode ler Bíblia, você pode cantar, fazer o que for, mas na hora de entregar algo, quem aparece? Quando aquela mulher não foi derramar não, quando aquela mulher derramou um perfume caríssimo sobre o corpo de Jesus, quem apareceu lá? O diabo, irmãos. Na mesma hora o Judas se levantou, que desperdício, onde já se viu fazer uma coisa dessa? Poderia ter pego o dinheiro desse perfume, vendido e dado para os pobres. Jesus concordou com Judas? Jesus falou assim: deixa ela, Judas, porque quando você dá, o devorador é repreendido. Diga glórias a Deus. Jesus repreendeu Judas, o diabo tinha enchido o coração dele. Meu irmão, a pessoa que se levanta contra a oferta é porque o diabo encheu o coração dela. Encheu, porque a oferta é memória, a oferta é a natureza de Deus. A pessoa vem na igreja: pastor, que palavra maravilhosa, mas quando chega na hora da oferta e a pessoa se revolta, o coração dela foi cheio de Deus, do diabo. O Judas ficou revoltado com a oferta daquela mulher. Jesus falou: deixa ela, Judas, porque o que ela fez uma boa ação para comigo. Em outras palavras, foi bom aos meus olhos. E onde o evangelho do reino, esse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, for pregado, o que ela fez será lembrado para a memória sua. Ela recebeu um legado eterno por causa de uma oração? Sim ou não? Por causa de uma assistência social? Sim ou não? Por causa de uma oferta. Oferta é honra, diga glórias a Deus. E aí o ladrão se levantou. Irmãos, quem é o ladrão? O diabo. E é forte que eu vou falar isso aqui, é pesado, mas é forte. Ladrão é o diabo, sim, e quem toca na oferta. Se você pegar lá em João capítulo 12, não vou entrar aqui que não é nem a mensagem, você vai ver, o Judas fala assim: poderia dar para os pobres. Aí a Bíblia fala assim: ele disse isso não porque tinha amor aos pobres, mas porque era o que? Ladrão, e mexia onde? Na sacola. Então, ladrão é quem mexe na oferta, seja pregador ou seja ovelha, e até filho de pastor. Os filhos de Eli iam lá e tocaram na oferta. Meu irmão, não faça. O que é de Deus é de Deus. Quem está entendendo isso? O que é de Deus é de Deus. Meu Deus, está aqui, é do Senhor, não toco. E não toca, meu irmão. É de Deus, pronto, acabou. Meu Deus é teu. Deus não vai deixar faltar para você não. Mas o diabo vai fazer de tudo para tocar, ou para reter. Na hora de cumprir, né? Porque encheu Satanás o teu coração? Foi na hora de cumprir. Foi na hora de cantar, de louvar. Foi na hora de fazer. O diabo encheu o coração dele, né? Para que mentisse ao Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é coisa séria. É coisa séria. Eu não posso mentir ao Espírito Santo. E retiveste, olha aí, a natureza do diabo, retiveste parte do preço da herdade. Olha o que ele vai falar: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Quer dizer, você não precisava ter prometido nada, mas se você prometeu, Ananias, você deveria ter sido homem para cumprir. Se você guardasse, ficava para ti. Quer dizer, Ananias estava querendo, né, fazer média com os apóstolos. Fazer média. Vai lá e deposita uma parte para ver o que a gente fez. Meu irmão, nunca faça nada aos olhos do homem, tem que ser aos olhos de Deus. Amém? Ele foi fazer média. O diabo encheu o coração dele, né? Porque formaste este desígnio em seu coração, não mentiste aos homens. Em outras palavras, você está mentindo para mim.
Mas a quem? A Deus. Irmãos, olha que situação, o diabo encheu o coração dele. Misericórdia. Posso falar? Segura aí na cadeira. O diabo encheu o coração de Ananias e Zafira e se tornou o pai deles. Quem é o pai da mentira? Forte, hein? Continue ali, ó. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. O que aconteceu, igreja? O diabo matou ele. O diabo veio para roubar, matar. É assim que o diabo mata as pessoas. O que tira as pessoas da igreja não é dízimo, não é oferta, não é generosidade, porque através do dizimista, do ofertante, de pessoas generosas, essa igreja está de portas abertas, nós estamos ganhando muitas almas. Mas o que tira as pessoas da igreja é quando o diabo enche o coração delas, e elas começam a reter aquilo que é de Deus, e começa a viver uma vida de aparência, da glória, da aleluia e tal, só que chega na hora do dízimo, na hora da oferta, e lá fora também, na hora de ser generoso com as pessoas, ela é mesquinha, ela é avarenta, ela retém. Isso é natureza do diabo. E aí o que o diabo fez com ele? Matou Ananias e Zafira, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Que coisa! Então olha como que Deus leva a sério as coisas espirituais. Quem está entendendo isso? Então duas coisas nós observamos aqui: generosidade, natureza de Deus. Eu anotei aqui, ó, deixa eu pegar aqui a anotação que é mais precisa as palavras. Eu coloquei aqui, ó, dar nos torna parecido com quem? Com Deus. Reter nos torna parecido com quem? Com o diabo. É isso mesmo. Pesado, né? Mas é a Bíblia, é o que está escrito. Amém? Então seja parecido com Deus, meu amado, em nome de Jesus, e não vai faltar nada para você, porque o Senhor é o teu pastor. Diga glórias a Deus. Amém? Volta lá, queridos, em 2 Coríntios 8. Eu já vou terminar aqui. Já vou orar. Agora o versículo 3, pode colocar na tradução corrigida, 2 Coríntios 8, 3. Deus é bom, né? Recapitulando aqui, ó, aquela igreja estava na presença de Deus e era o que? Generosa. Diga assim comigo: presença de Deus e generosidade. Irmão, não tem. Quem anda na presença dele e é generoso, prospera em qualquer quadro, em qualquer cenário, em qualquer circunstância. E se não dá de um jeito, a bênção vem de outro, porque ela confia em Deus, ela está ali ligada com o Espírito Santo, ela anda na presença de Deus e ela é generosa. Olha o versículo 3, olha a generosidade daquela igreja: porque segundo o seu poder, segundo as suas condições, o que eu mesmo testifico, e ainda o que, igreja? Acima das suas condições. O que eles fizeram? Leia lá em voz alta: deram voluntariamente. Presença de, natureza de Deus. Olha que tremendo isso. Eles não só deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Eles não só deram, mas eles pediram com muitos rogos. Olha, apóstolos, falem sobre esse serviço,
fale sobre essa obra que se faz para com os santos. Quer dizer, eles pediam, eles tinham prazer em fazer aquilo que estavam fazendo. Continue ali, com muitos rogos. E o 5, e não fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente a quem, igreja? Ao Senhor, e depois a quem? A nós, quer dizer, aos apóstolos, pela vontade de, irmãos, aquele povo se entregou totalmente, primeiro a Deus, o primeiro sempre é de Deus, e depois a quem? Aos apóstolos. Você tem que amar as pessoas, você tem que abençoar pessoas, mas o primeiro sempre é para Deus, e depois ao próximo, segundo a vontade de Deus. Continuando ali, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Começou bem, termine bem, vá até o final. Continuando ali, portanto, assim como em tudo sois abundantes, que era uma igreja, irmãos, abundante em tudo, que sobrava em tudo, sobrava, mesmo na tribulação e na pobreza, eles sobraram, e aquilo fez um rebuliço, fez com que eles passassem uma transição, de uma profunda pobreza, para uma prosperidade muito grande. Eles estavam sobrando, assim como em tudo sois abundantes, na fé, que mais? Na palavra, que mais? Na ciência, no conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para convosco. Eles sobravam na fé, na diligência, na ciência, na palavra, Aí ele diz assim, assim também abundeis nessa graça. Olha aqui para o pastor Helder, seja abundante na palavra, seja abundante no amor, seja abundante na paciência, na ciência, no conhecimento, mas seja abundante na generosidade. Mas a pessoa tem uma paciência, a paciência de Jó, e ela está lá pobre como Jó. Por quê? Porque ela tem abundância de paciência, mas ela não tem abundância de generosidade. Ela é mesquinha. Não, ele está falando, seja abundante na fé, na palavra, na ciência, na inteligência, no amor e também na generosidade. Esse é o segredo, diga glórias a Deus, para você viver uma vida abundante. Em outras palavras, sobre tudo que você for fazer na vida, faça com sobra. Faça com sobra, pare de ficar fazendo conta-gotas, irmão. Deus não te abençoa no conta-gota, não. Vou dar uma gotinha aqui e tal. A Bíblia diz que Ele não nos dá o Espírito dEle, que é a maior riqueza, sob medida. Ele não faz isso, irmãos. Não, Espírito Santo, vou derramar um pouquinho só, derramar só uma gotinha, só para ela sentir como que é e tal. Não, a Bíblia diz que ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu Espírito, diga glórias a Deus, de uma maneira abundante, irmãos. Esse é Deus, Ele faz as coisas com sobra, então nós temos que ser abundante em tudo. Esse é o segredo da vida, esse é o segredo da prosperidade. Aí ele fala assim, não digo isso como quem manda para provar, quer dizer, não estava mandando, forçando, obrigando, provar pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o que, igreja? Rico, por amor de vós, se fez o que? Jesus se fez pobre, para quê, igreja? Para que pela sua pobreza você se tornasse mais pobre? Sim ou não, igreja? Jesus se fez pobre para que você fosse um pé rapado, andasse na miséria, devendo para Deus e o mundo, sem ter o que comer, sim ou não? Não, para quê? Para que pela sua pobreza enriquecesseis. A pobreza, se você pode tomar posse disso, irmãos, tome posse, mas nunca esqueça Deus. A pobreza de Deus nos torna ricos. A pobreza de Jesus, Ele se fez pobre nessa terra.
nos torna ricos. Amém? Quem tem ouvido para ouvir isso, ouça. Se pode receber essa palavra, receba. Nem todo mundo foi chamado para ser rico, até porque não tem nem estrutura. Mas se você pode receber essa palavra, seja rico. Amém? Mas na presença de Deus. Quem entendeu isso? Independente de onde você veio, de onde você começou, a família que você nasceu, Jesus se fez pobre para você ser rico. Amém? Se você pode receber essa palavra, receba, mas seja rico primeiro para com Deus. Deus não quer levantar ricos insensatos. Olha lá, retém, né? Vou construir um armazém para mim, vou fazer um armazém, né? Guarda tudo em depósito que tens, e diga à minha alma: come, bebe, folga por muitos dias. O que ele ouviu? Louco. Essa noite pedirão a sua alma. Olha a natureza, olha o diabo enchendo o coração daquele homem. Você pode ser rico, mas nunca deixe o diabo encher o seu coração. Anda na generosidade, na humildade, ele vai te abençoar grandemente. Diga glórias a Deus. Para terminar aqui, amados, já vou terminar. O versículo 10: e nisso dou o meu parecer, pois isso convém a vós, que desde do ano passado começaste, não foi só praticar, mas também o que, igreja? Querer. Eles não só faziam, praticavam a generosidade, mas eles queriam, eles tinham prazer. Isaías capítulo 1 versículo 19, olha lá, olha o querer aí, queridos. Isaías 1,19, coloca lá para a gente. Se quiseres e ouvires, o que vai acontecer? Comereis o que? O bem dessa terra. Volta lá para onde paramos, versículo 10, quer dizer, eles não só começaram a praticar, fazer, mas eles também queriam fazer, porque a pior coisa é você fazer uma coisa e lá dentro de você, sem vontade. Não, tem que ter vontade. Se você vai fazer algo por Deus, faça com vontade, faça querendo, diga glórias a Deus, amém? E aí a coisa flui, aí a coisa anda. O 11, agora porém, completai já o começo, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento. Não fica só na vontade, vai lá e faça com vontade, haja o cumprimento, segundo o que tendes, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja o que? Igualdade, equilíbrio, diga glórias a Deus. Ele estava dizendo aqui, aquele que tem mais, ajude com mais, faça com mais, aquele que tem menos, faça com aquilo que tem, mas a abundância daqueles que têm mais, supre a necessidade, a falta daqueles que têm menos. Quem está entendendo isso? Então cada um contribui segundo a sua condição, a sua capacidade. E para terminar aqui nós vamos orar. O versículo 15, como está escrito, o que muito colheu não teve mais, e o que pouco colheu não teve menos. Quer dizer, Deus quer abençoar de igual modo a todos, diga graças a Deus, amém? E como que Ele vai fazer isso? Através dos cristãos. Nós que somos cristãos, irmãos, é lá fora, né? Quanta desigualdade existe lá fora? Há ou não há desigualdade? Tem gente comendo e reclamando da comida, não reclama? Gente reclamando da comida, estou cansado de comer essa comida, enquanto tem gente comendo comida do lixo, misericórdia, não é? Então olha a desigualdade. Mas quando a igreja, quando os cristãos se posicionam e começam a praticar generosidade com vontade, com amor, meu irmão, Deus vai eliminando essa desigualdade, principalmente no meio do povo de Deus, diga glórias a Deus, amém? Às vezes o irmão que tem um pouquinho mais pode abençoar o irmão que tem um pouquinho menos, oferecer um emprego, um trabalho, pode ou não pode? E glórias a Deus.
Então por que Deus estava falando aquilo para aquele povo? Por que aquela igreja passou por essa transição? Porque eles entenderam a generosidade, eles entenderam o que é o Evangelho, viver na presença de Deus e serem parecidos com Deus, e aí Deus abençoou. Amém? Pegue essa palavra em nome de Jesus: presença de Deus e generosidade. Amém? Vamos ficar de pé?